E hoje você vai explorar comigo esse bairro aqui do Jardim das Acácias, tá certo? Eu sou o Eric, esse é o canal São Paulo Sem Filtro. Eu vou virar aqui a câmera e bora explorar o bairro da Jardim das Acácias, aqui da Zona Sul, beleza? Então vamos lá. Eu tô aqui praticamente na entrada, aqui, né, numa das entradas do bairro, e eu já quero começar mostrando uma coisa muito curiosa, olha só. Eu vou por essa rua aqui, ó. E assim, galera, é muito legal você ver que ainda tem bairros aqui na Zona Sul de São Paulo que tem esse clima aqui, ó. Olha só, quem diria que em São Paulo teria uma ruazinha desse jeito aqui? Eu sei que para quem mora em São Paulo, isso aqui não é muito novidade, tá? Porque tem vários bairros aqui da cidade que tem, assim, essa cara, essa característica aqui de interior, tá? Porque por mais que muitas pessoas falem que São Paulo é sempre uma correria e tudo mais, ainda tem sim muitos bairros calmos e tranquilos. Então, olha só, eu tô passando aqui por uma vielinha, olha só como são essas casas, ó. Aqui você vê que realmente, como as pessoas falam, né, como você vê em lugares que falam sobre o bairro do Jardim das Acácias, você vê que realmente ele é um bairro que tem essa alma de que resistiu ao tempo, tá? Então, olha só, casas antigas, né, cercada por prédios, tá? Então é interessante porque você vê que, assim, a urbanização não deixou de aparecer por aqui, cada vez mais forte, né? Você vê que tem prédios ao redor, até porque, onde nós estamos, galera? Vou começar falando sobre a localização, tá? Enquanto você assiste, vê a arquitetura aqui do bairro. Nós estamos aqui muito próximos, né, a Avenidas Grandes, tá? Então, Santo Amaro, nós estamos próximos a estações do metrô, tá? Então, aqui, próxima à estação, próximo aqui de onde nós estamos, tem a estação Brooklyn, tá? Indo um pouquinho mais para frente, nós temos a estação Borba Gato, tá? São da linha 5 Lilás, do metrô São Paulo, tá? E a mobilidade aqui é um ponto muito forte, tá? Então, tem muitas pessoas que são dessa região que falam aqui que aqui é uma das melhores localizações de São Paulo para você morar, tá? Por que isso, né? Vou explicar para vocês como que é uma boa localização em São Paulo, tá? Porque por mais que tenha transporte em todo lugar, olha só que legal, peraí, antes de falar, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha isso aqui, galera, isso aqui é uma relíquia. Então aqui, ó, você vê que ali tem uma tabelinha de basquete, ó, ali. Então o pessoal deve jogar aqui, né? Onde aqui não estão estacionando, olha só. Então ali tem uma... o pessoal deve jogar basquete, aqui, né? Um street ali, tá? Então aqui é o lugar onde eu tava, tá? Aquela vielinha, olha que interessante. O pessoal deve brincar ali, se tiver criança que mora aqui, deve brincar ali, né? Porque não vai passar muito carro. Peraí que tá vindo uma moto, deixa eu só atravessar aqui. Então, aqui nós já começamos a ver uma parte um pouco mais movimentada, né? Então você vê que ali atrás tem o lugarzinho ali, né? A vielinha para parar, o pessoal estaciona. É muito comum em bairros assim, um pouco menos movimentados, a galera utilizar as ruas mesmo para estacionar, tá bom? Deve ser de morador e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui tem um prédio aqui que parece ser residencial, né? E aí as pessoas estacionam na rua, uma coisa muito comum para quem mora em bairros assim, que tem ruas mais tranquilas, né? E permite, né? Não tem aquela plaquinha de proibido estacionar. Então, voltando ao assunto que eu estava falando para não perder, como que é considerado uma boa localização aqui em São Paulo? Ó, que já virou cara de bairro, né? Mais movimentado. Ali, ó. Muitos prédios sendo construídos, olha só que interessante, galera. 3 praticamente ali, né? Então, como que é, pessoal, para vocês terem uma ideia, uma boa localização aqui em São Paulo? Primeiro, o que o pessoal mais julga interessante é estar próximo a uma estação de metrô, tá? Esse é o padrão ouro. Por quê? Porque significa que você vai levar menos tempo para se locomover em São Paulo. Olha mais prédios ali, ó. Tá? Aqui é uma rua sem saída, mas eu vou só explorar um pouquinho para vocês verem como que é a alma aqui do local, né? Casinhas aqui, né? Eu não vou filmar muito assim na porta, porque não quero que o pessoal ache que eu estou querendo buscar alguma coisa que não devo. Então, mas olha só que interessante. Finalizou aqui, ali tem um murozinho ali, né? Já vem os prédios, tá? Eu vou voltar. Quando você mora perto de uma estação de metrô aqui em São Paulo, né, atualmente eu moro perto de uma estação de metrô, na Zona Leste, e realmente você economiza muito tempo, né? Porque como São Paulo é muito grande, por mais que você pegue ali, vamos supor, o metrô, o ônibus, num dia com menos movimento, né, um horário com menos movimento, que não quer dizer que tá vazio, tá? Mas com menos movimento, você leva um menor tempo quando você mora perto de uma estação, porque você desce, tá em casa, tá? Segundo ponto que eu vejo que é interessante em questão de localização é quando você mora próximo a avenidas grandes, de grande circulação.
Então, como Radial Leste, Santo Amaro, que mais? Pode ser Marginal, vai, né? Na Zona Leste tem a Celso Garcia. Então, essas avenidas, elas permitem, claro, um fluxo maior e passa muito ônibus. Tá? Então você consegue também se locomover bem quando você mora próximo a uma avenida grande. Tá? E um terceiro ponto que eu considero interessante é quando essa localização ela tem um pouco menos de trânsito. Tá? Eu sei que é praticamente impossível, quem mora em São Paulo vai falar aqui, ó, que os resquícios da construção. Quem mora em São Paulo vai concordar comigo, é praticamente impossível você encontrar ali lugares, digamos assim, sem trânsito, tá? Mas uma coisa que é interessante é você saber que mesmo quando tem mais trânsito, se você está num lugar que o fluxo é um pouco mais facilitado, tem muito mais semáforo, né? O local é organizado em questão dessa parte do tráfego, fica melhor de você se locomover, tá? Então, esse lugar que eu estou aqui, Jardins Acácias, né? Que é praticamente ali entre o Brooklyn e Campo Belo, ele tem essa característica, tá? Você viu que ali estava um pouquinho mais fechado, né? Um lugar um pouquinho mais tranquilo, agora está começando a ficar mais movimentado. Que eu saiba, aqui atrás, né, para onde eu vou, esse sentido, é a rua Roque Petroni Júnior, né? Ali, ó. Você vê que já tá, né? Já voltou a cara da cidade, tá? Então, deixa eu só passar aqui, galera, porque aqui tá tendo muita obra, nossa. Lembrando que geralmente, pessoal, eu passo nos bairros assim e eu não sei como é que tá a situação, tá? Então eu gravo o vídeo meio que visitando pela primeira vez. Eu nunca vim por essa região aqui. Eu conheço o Brooklyn, né? Já passei por aqui, já trabalho às vezes, né? Dependendo do trabalho que eu vou fazer. Mas nesse lugar aqui exatamente, eu não passei. É a primeira vez, estou explorando aqui um pouquinho com vocês, tá? E então, quais avenidas estão próximas aqui ao Jardim das Acácias? Nós temos a Berrini, a Marginal Pinheiros, a Roque Petroni, né, que é ali atrás, Estação Borba Gato, Estação Brooklyn, Estação Campo Belo. Então, assim, na falta de uma, tem três estações ali de metrô que facilitam muito o deslocamento. Então, quem mora por aqui, se alguém mora por aqui e quer falar, né, ou não no Jardim das Acácias, mas assim, na região, pode falar se realmente aqui é um lugar bom, assim, em questão de movimentação. Tá? Ó, vou virar para cá, ó, ali, deixa eu ver, acho que é ali que é a avenida, vamos lá. Então, explorando um pouquinho mais com vocês. Enquanto isso, vão dando uma olhada aqui nos prédios aqui do Brooklyn, tá, da região. Estamos próximos a essa estação, né, do Brooklyn, ali da Avenida Santo Amaro, então aqui meio que faz divisa com o bairro, né. Uma coisa muito interessante nos bairros aqui de São Paulo, pessoal, uma coisa que o pessoal pergunta, fala nos vídeos, é que você não consegue saber, muitas das vezes, onde é a divisa exata de um bairro para o outro, tá? Peraí, deixa eu só arrumar aqui, deixa eu segurar direto o estabilizador. Você não consegue ver ali direito, né, como é que fala? Uma divisão, porque não tem uma placa, digamos assim, a partir daqui já é o bairro número tal, bairro Jardim não sei o que, né? Não tem, porque os bairros, pessoal, eles são desenvolvidos, eles são meio que estabelecidos por uma convenção de moradores, né? Então, com o tempo, as pessoas vão começando a dar nome para aquela região e é muito uma coisa popular, tá? Então, até hoje, por exemplo, né, dependendo da situação, da região que você mora, você vai encontrar moradores divergindo sobre onde começa e termina cada bairro, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, essa aqui é a Rua Cancioneiro. Vai ter gente que vai falar assim, não, Jardim das Acácias começa aqui. Outros vão falar, não, ele vai mais pra cá, tá? Ele termina na rua, sei lá, essa próxima rua aqui, Andréa Paulinetti. Ele termina nessa rua, né? Aí você vai ver uma outra família que ela tem uma tradição de falar que é outro lugar. Então é muito comum, tá? Quando eu vou gravar ali o vídeo sobre o bairro, eu faço uma breve pesquisa, tá, das limitações, assim, como é que eu posso dizer, aproximadas, tá, do bairro, que pode não ser exato. Então já teve vez assim, que eu gravei o vídeo aqui, e o pessoal falou, não, Eric, o bairro não começa aqui, ele começa em tal lugar, né? E aí, com toda humildade, eu escuto, né, e falo, beleza, né? Às vezes eu gravo um novo vídeo, às vezes eu mudo o nome, tá? Porque é interessante para poder respeitar a história do bairro, né? Para o pessoal poder saber. Então, ó, aqui, finalmente chegamos aqui, né? Desci ali, estamos na Roque Petroni Júnior, tá? Então é uma avenida aqui já bem mais movimentada, né? E você vê aqui o quê? Os grandes prédios da Zona Sul. Olha que visão, galera. Tá? Deixa eu só parar aqui na esquina, sem ter os postes à frente. E aí você vai ver um pouquinho mais ao lado de cá. Tá? Então essa avenida aqui, Roque Petroni Júnior, é uma das avenidas que tem grande ligação, né? Grande conexão aqui da Zona Sul, passa muito ônibus, olha, tem ponto, né? É gigantesca a avenida, acho que dá para atravessar aqui, vou ver, peraí. Aqui tem que tomar muito cuidado, galera, para atravessar em cruzamento, tá?
Uma coisa que, se você estiver vindo para cá, eu recomendo você prestar muita atenção, principalmente nos cruzamentos. Porque assim, por exemplo, aqui tá fechado, né? Então, para quem quiser visitar, ó, não só aqui, mas outras regiões, ó, aqui o semáforo tá fechado, nesse sentido. Porém, olha aí, ó, a galera não pode fazer isso aí, ó. Por exemplo, estão passando pelo cruzamento. Se o semáforo abrir, a galera não pode ficar ali, fechar o cruzamento, né, que a gente chama, tá? E tá vindo carro daqui também que pode virar, ó. Então, vou ver se essa moto vai virar, acho que não. Ah, virou. Então você vê, tem que tomar muito cuidado, né, olhando para todos os lados, tá bom? Para você poder não ser pego de surpresa, tá? Então, ó, eu vou entrar aqui novamente, tá? Então aqui é mais uma parte do bairro. Então você vê que assim, a avenida onde eu tava ali, a Roque Petrone, ela cortou o bairro, né, digamos assim, tá? E aqui eu tô em mais um pedaço dele, tá bom? Então vamos dar uma olhada para cá. Deixa eu só esperar os carros passarem, ó. Aqui um movimento extremamente intenso, né? O pessoal deve usar essa ruazinha aqui para fazer um retorno. Ali uma ciclovia. Uma coisa legal aqui da Zona Sul, pessoal, é que não só na Zona Sul, tem outros lugares também, mas tem muitos bairros assim que tem ciclovia dentro do bairro, tá? No centro de São Paulo é muito comum você ver ciclovia, então você vê lá ciclovias que conectam ali, e aí você, dependendo do bairro, você consegue ver ali um número maior, então o pessoal consegue, digamos assim, andar mais ali de bicicleta, patinete, tá? Pronto, consegui passar. Nossa, que movimento intenso aqui, galera. E olha que ainda tão cedo, hein? Agora são umas 10h30, né? Às vezes, dependendo da situação, pessoal, também pode acontecer isso, de alguns dias terem movimento mais intenso por conta de algum imprevisto, tá? Eu tô numa época aqui do ano, tô gravando em dezembro esse vídeo, e nós acabamos de passar por um período de muita chuva e ventania, né? E aí, ontem faltou energia aqui em São Paulo, em muitos bairros, né? E quando falta energia em São Paulo, galera, só Cristo. Ó, aqui já volta aqui meio que, ó, vou por essa rua aqui, porque ela tem meio que a carinha aí do interior. Então, olha só que interessante, pessoal. Em volta, prédios gigantescos, e aqui dentro do bairro, casas ali, que assim, parecem ser antigas, né? Vou usar esse nome antigas, que eu não sei quando foram construídas, tá? Mas, ó, pelo menos pela estrutura, arquitetura, elas parecem ser ali de algumas décadas a mais atrás, ó. Então você vê ali. Tem umas que estão vendendo, né? E aí você vê, ó, essa cena aqui mostra muito o contraste de São Paulo. Prédios ali ao fundo, casinhas aqui, né? Meio que comuns, tá? Hoje em dia nós estamos aí... Opa, cachorrinho. Aqui, pessoal, comparado com aquela parte que eu tava, é muito mais movimentado. Então aqui, ó, fileiras e fileiras de carro. Pelo visto, essa avenida aqui que eu tô passando, essa ruazinha aqui, o pessoal usa para poder fazer retorno, para poder ir para a avenida lá de trás. Porque tem muito carro passando, olha lá. E não para. Então meio que a cara de interior que eu falei aqui já foi um pouquinho embora, tá? Aqui as calçadas são um pouquinho irregulares, tá bom? Isso é totalmente comum. São Paulo é uma cidade que, como tem muita coisa sendo construída, tem calçada que é mais regular, a maioria não é, tá? Então é bom tomar cuidado quando você for andar pelas calçadas daqui. Deixa eu ver. Aqui já tem muito prédio de novo, olha só. Isso aqui acho que dá mais contraste ainda. Ó, o tamanho do prédio aqui, você vira pra cá, né? As casas ali. Todas ali, certinhas, estão nas suas casinhas aí. Deixa eu virar pra cá, galera, que eu vou atravessar pra outro lugar. Mano. Ó, isso aqui não dá pra saber o que é isso, tá, pessoal? Se é uma área, digamos assim, se é um terreno de alguém. Tem um portãozinho ali, né? Mas é muito comum também você ver isso aqui. Algumas áreas, alguns lugares, ó, que estão fechados, né? Então, às vezes, sei lá, pode ser que era uma casa, pode ser que era um comércio, né? E aí o pessoal deixa lá porque vai vender, vai fazer alguma coisa, né? Não sabemos. Tá. Bom, falando um pouco mais do bairro, galera, enquanto eu ando aqui, agora que eu passei pela parte mais movimentada, porque quando tem muito barulho, o microfone dá uma cortada, então deixa eu voltar a falar sobre mais alguns detalhes, né? Mais algumas coisas aqui. Tem que falar do nome do bairro, né? Pra quem nunca ouviu falar, pessoal, acácia é o nome de uma árvore, tá? Então, era muito comum você ter muitas árvores, muitas acácias aqui no início do século XX, tá? Por isso, o bairro começou a ganhar esse nome, tá? Tinha muitas árvores, muitos terrenos vazios e pequenas chácaras, tá? Ó, isso aqui é um resquício de ontem, tá, galera? Como eu falei, teve muita chuva, muita ventania e dependendo de como é a força do vento, muitas árvores caem
aqui. Tá? E aí, isso que complica também a questão da energia. Ó, mais prédios, né? E aqui, agora sim, uma ruazinha aqui um pouco mais calma, tá? Apesar dos carros todos virarem por aqui. Nossa, é interessante. Dos bairros assim mais compactos, pessoal, que eu já visitei, esse aqui é uma das que tem as ruas mais movimentadas, né? Do outro lado era mais tranquilo, esse aqui já é um pouco mais cheio, tá? Então aqui você já começa a ver a parte do comércio, aquele mercadinho ali, ele tem São Paulo inteira, tá? Depois que ele começou não parou mais, foi só tendo franquia atrás de franquia. Ó, mais casinhas aqui, dá um pouquinho de vento. Deixa eu vir pra cá. Continuando aqui, né? Então, como eu estava falando dos melhores acessos, né? Ah, tá. O que acontece também? Pelo que se tem notícia aqui, pessoal, esses prédios aqui, né? Você pode ver que muitos deles, que assim, para quem já mora aqui, você consegue entender como que é a cara de um prédio novo, né? Então você vê pela portaria, você vê pela estrutura, pela pintura, e muito dessa região começou a expandir em questão imobiliária, né? Prédios novos, depois da chegada do metrô, tá? Então, o metrô, para quem não sabe, o metrô da linha 5 Lilás, ele é um dos mais recentes de São Paulo. Não é o mais recente, né? Porque depois teve o monotrilho, né, e tal. Mas ele, por exemplo, a estação Campo Belo, eu até gravei um vídeo, se você quiser ver, dá uma olhada lá na playlist da Zona Sul. A estação Campo Belo, ela foi inaugurada em 2019, tá? Ou seja, é recente, né? Faz aí 6 anos, tá? E aí depois que essa região começou, né, a ter o metrô, as construções começaram a vir, né, os prédios e tudo mais, né? Claro, o pessoal já tinha um planejamento, né? Então, quando já sabia, geralmente é assim aqui em São Paulo, quando o pessoal sabe que vai ter metrô, né? Quando já vai ter metrô, quando já está estabelecido, né, as obras já começam, o pessoal já começa a explorar da maneira imobiliária, né? Do ponto de vista imobiliário, aquela região, porque sabe que vai ter mais movimentação e tal, né? Ó, bastante carro passando aqui, galera. Nossa, aqui essa parte aqui do bairro geralmente realmente é mais ali movimentada. Mas o contraste não deixa de acontecer. Ó, ali, casinhas ali, eu vou virar pra cá. Peraí, deixa só o pessoal passar aqui também. Oh, aí, vamos lá. Tô na Rua das Margaridas, tá? Então, pra quem é da região, fala aí, pessoal, né? Você que é da região aqui, deixa eu só tapar um pouquinho o microfone que tá bastante vento. Você que é do Jardim das Acácias, regiões ao redor também, o que você tá achando aqui do vídeo? Tá gostando? Tá gostando de ver a sua região por aqui? Falem aí, comentem aí também para saber. Vou só virar mais um pouquinho aqui, já vou finalizar o vídeo já, tá? Eu quero que vocês façam também, pessoal, quero pedir encarecidamente para vocês, tá? Se inscrevam no canal, tá bom? Para dar uma força para nós, o canal é recente, tá? Foi criado esse ano 2025, então nós temos uma história grande aí para escrever, né? São Paulo tem bairro sem fim, né? Bairro que não acaba mais, então assim, sempre vai ter conteúdo por aqui, tá? É uma coisa que nunca vai faltar. Então, se você gosta de conhecer os bairros de São Paulo por dentro, sem filtro também, porque eu gravo a rua do jeito que ela é, a ideia de não fazer, desculpa, a ideia de não fazer edição, justamente é também você ver o movimento do bairro, como que são as ruas, né? Do jeito que ela é mesmo, sem edição, tá? Não é questão de explorar ali, digamos assim, privacidade de ninguém, mas é mostrar como é de verdade, para vocês entenderem como é São Paulo. Tá? Agora sim, eu voltou ali, aqui ó, um pouquinho mais tranquilo de novo, as casinhas, aí já voltou o climazinho mais ameno. Vocês viram que interessante, galera? Esse vídeo aqui acho que é um dos que teve mais contraste até hoje em bairros assim que eu gravei, bairros mais internos assim, né? Um bairro discreto, porque começou ali bem calmo, depois já ficou bem movimentado nas ruas ali que eu passei, e agora voltou a ser calmo de novo, tá? Então aqui já tem um pouquinho mais de empresas, né, comércios aqui, casa, né, casarões aqui, o padrão um pouco mais alto, tá? Esses bairros aqui dessa região do Brooklyn, essa região aqui, são considerados bairros de classe média alta e alta, tá? Então depende, né? Hoje em dia mudou muito o conceito de médio, de alto, tá? Então, mas desde sempre foi considerado assim, tá? Então o metro quadrado também aqui dessa região também é um pouco mais alto, até pela estrutura, por tudo aquilo que a região oferece, né? Como eu falei, localização, é próximo a muitos escritórios globais. Então aquela região que eu mostrei os prédios ali e um pouco mais para frente também, né? Aqui próximo fica a Vila Olímpia, fica a Chácara Santo Antônio,
peraí, deixa eu mudar aqui. São bairros assim que tem a concentração de grandes escritórios. E aí isso, né, obviamente, aumenta ali o preço, tá, do local. Então quem mora, quem aluga, tá, realmente fica mais caro por aqui, por essa região. E isso faz com que a região esteja ali de padrão um pouco mais alto. Porque uma ruazinha que parece ser de um condomínio, olha que interessante, ó, tem um portãozinho ali, né? Então, parece ser um condomínio fechado, não dá para entrar. Ó, mas aqui agora bem silencioso, tá? Então agora já mais de boa. O legal que eu gostei foi aquela vielinha que eu entrei lá no começo ali do vídeo, muito legal. Eu consegui mostrar a cara do bairro ali, como se fosse ali realmente um bairro bem secreto ali, bem discreto, né? Boa. Ó, silêncio, tá? Fora a ventania, né, que deve estar batendo no microfone, tô tentando proteger aqui, porque hoje tá muito vento, tá anormal mesmo, São Paulo, ó. Tá vendo? Eu falei pra vocês ali, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Então, olha, a árvore caída, né? Você tá vendo São Paulo sem filtro mesmo, né? O próprio nome do canal já diz. Que legal, galera, ó. Nossa, esse é monstruoso, hein? Olha só. Muito bonito ali, muito bonita a estrutura dessas torres aí. Eita, ventania. Eu acho que eu tô contra o vento, deve estar segurando um pouquinho aí o microfone, ainda bem. Mas, aí. Olha que interessante, né? Olha lá. Muitas casinhas e ali, a torre ali, para poder finalizar. Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu só virar para cá. Com isso, pessoal, finalizamos aqui nosso vídeo no Jardim das Acácias, tá bom? Então, quero agradecer pela sua presença. Coloca aqui nos comentários qual vídeo você quer ver sobre São Paulo, qual região, tá? E a gente vai buscar para você poder assistir, beleza? Tamo junto, aguardo você no próximo vídeo. São Paulo sem filtro, a cidade do jeito que ela é. Tamo junto, valeu.